meus amigos, como vocês estão? Tudo jóia? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Fernandes, eu sou juiz de direito do TJDFT, sou juiz desde 2017, então há mais de 6 anos que eu venho exercendo a jurisdição. Fui aprovado em vários concursos para magistratura, para juiz federal, também para concurso de Ministério Público, para promotor de justiça do MP Goiás, para magistratura estadual, enfim. Percorri esse caminho que você certamente está percorrendo agora, que está assistindo essa aula, né? E tive muitas reprovações, muitas decepções, mas cada uma delas foi me ajudando como um degrau ali a ser escalado, para que eu chegasse no nível de conseguir escolher o concurso que eu iria assumir, seja magistratura estadual, federal, Ministério Público, enfim. Também atuei no Legislativo, como policial legislativo durante um tempo, fui técnico judiciário de tribunal ali aos 19 anos, e sou também professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Aqui na Verbo, o nosso objetivo é analisarmos o edital que saiu agora, no dia 6 de novembro de 2023, para a magistratura estadual, concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos ver aqui as principais disposições. Então, primeiro, item 1.1. O certame será realizado pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, por intermédio da comissão do concurso, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. Então temos, como é praxe, um concurso que vai ser realizado em parte pela comissão de concurso, em parte pela FGV. Como assim? A comissão de concurso, nós vamos ver quem são os membros, ela é responsável por algumas etapas, por elaborar algumas das provas. A gente sabe que o concurso de magistratura tem várias etapas, vamos relembrar aqui. E nas etapas que ela não executa diretamente, que vai ficar a cargo da FGV, a comissão de concurso fiscaliza. Ela dá uns pitacos, ela está ali participando de alguma forma, embora a execução caiba a uma instituição própria, no caso aqui, a Fundação Getúlio Vargas. Lembrando que a FGV, nos últimos anos, ela vem assumindo a maior parte dos concursos de magistratura. Houve um momento em que a banca CESP/Sebrasp era a principal, né? A VUNESP e a FCC correndo um pouco por fora, mas a Sebrasp era a campeã em concursos de magistratura. De alguns anos para cá isso vem mudando, esse cenário vem mudando, e a Fundação Getúlio Vargas é a que vem realizando a maioria dos concursos de magistratura estadual. Então, temos um banco muito grande de questões recentes de provas para juiz, que você pode acessar nos sites de questões, enfim, de graça aí na internet, tem alguns sites pagos, e isso é muito bom, porque você pode treinar o estilo da FGV, e a FGV tem realmente um estilo próprio. Quem já fez prova dessa banca vai concordar comigo. As questões, geralmente, elas são colocadas como um caso concreto, uma historinha. Então, existe uma historinha. João passou por um problema e não conseguia se locomover até a sua residência, porque a polícia militar fez uma barricada ali, fez uma barreira e impedia que ele chegasse em casa. Qual é o instrumento processual que o João deve se utilizar para conseguir assegurar a sua pretensão? E aí, como ele está ali falando do direito de locomoção, seria o habeas corpus, né? E aí tem muitos peguinhas da FGV. Por exemplo, esse mesmo caso, só para um caso de direito constitucional, que ao invés do João estar indo para sua residência, ele esteja tentando, vamos pensar aqui, indo para o trabalho, exercer sua profissão, aí não é a liberdade de locomoção que é o direito fim a ser protegido. Na verdade, o que ele está tendo obstado ali é o exercício da sua profissão, o direito à liberdade de profissão, o direito à profissão. Então, não vai ser o habeas corpus, vai ser o mandado de segurança, porque o mandado de segurança aqui é residual. Então, a FGV sempre vai trazer uma historinha e vai exigir que você assinale ali a resposta correta. Acontece muito também dessas questões com essas historinhas, a FGV colocar vários dados que você vai grifando quando você vai lendo a questão, e somente alguns deles são relevantes para a questão. Então, Maria tem 18 anos, elegeu-se, sei lá, vereadora e busca a reeleição, e ela tem um irmão, e o irmão tem tantos anos, e o irmão é brasileiro, nato, e aí vai juntando informações e você vai tentando achar peguinha em tudo, quando na verdade muitas são só para te distrair
e realmente o que importava ali no caso era a idade só da Joana, da Maria, enfim. Cuidado com isso também nas questões da FGV. São questões longas e que exigem uma boa gestão do tempo pelo candidato. Por isso que é preciso treinar antecipadamente. O que mais? 1.2. O presente concurso destina-se ao provimento de 20 vagas para o cargo de juiz do TJ Santa Catarina e formação de cadastro de reserva, observada a validade do concurso. Aqui no item 1.4 já se coloca que o concurso, como de praxe, tem o prazo de validade de 2 anos. É raro fazer um concurso para magistratura com prazo de validade de 1 ano. Geralmente são 2 e prorrogável. A prorrogação, como a gente sabe da jurisprudência do STJ, né, direito administrativo, ela não é automática e nem obrigatória. A prorrogação é um ato discricionário. A administração ali, o Tribunal de Justiça pode entender, não, vamos prorrogar o concurso por até mais 2 anos, então 4 anos, para que dê para chamar mais dos aprovados que ficaram no cadastro de reserva, enfim. Aí depende da questão ali de orçamento e de pretensão mesmo de preenchimento de vagas de cada tribunal. Então são 20 vagas. 20 vagas, um número razoável, né? Tem concursos que abrem com mais vagas, mas isso não é o impeditivo de se chamar mais, porque, como está escrito aqui, há a formação de um cadastro de reserva. Beleza? O que mais? O valor do subsídio do juiz lá em Santa Catarina é de 30.617. Então, todo subsídio vai ser basicamente a mesma coisa em cada estado, só que aí a diferença da remuneração, em sentido amplo, né? Ela vem com o que se ganha além do subsídio. É claro que a gente estuda que o subsídio deveria ser uma parcela única, um único estipêndio ali que inclui gratificações, adicionais, tudo. Então você não poderia, em tese, receber adicionais, gratificações, salvo em algumas exceções que o Supremo estabelece, como, por exemplo, alguma gratificação para remunerar uma atividade extraordinária, uma atividade que não é anormal da função, mas desempenhada de maneira extraordinária. E tem muito disso na magistratura. Tem acumulação de vara, né? Então você acumula jurisdição, e aí tem a gratificação de acumulação de jurisdição, que é acatada pelo CNJ. Tem o auxílio saúde, que tem caráter indenizatório, tem outras parcelas que vão aumentando aí o valor do subsídio. E aí sim, quando se incluem essas outras parcelas, existe uma diferença muito grande entre os tribunais. Tem alguns estados que os juízes ganham bem mais do que em outros. Aí não tenho esses dados aqui fácil, né? E também não interessa o quanto os outros ganham. O interessante é que você está disposto aí a estudar e se preparar para receber uma remuneração que é, no mínimo, justa. E olhe lá, hein? Na minha opinião, deveria ganhar mais pela carga de trabalho e de responsabilidade e nível de expertise que se exige de um magistrado. Mas é uma remuneração realmente interessante que salta aos olhos aí do candidato, né? A pessoa que não está ainda exercendo a função, ela fala, cara, essa grana vai mudar minha vida, agora eu vou fazer tudo que eu quero. Isso não vai acontecer. A verdade é que vai ser um dinheiro muito bom, que com certeza vai ter uma vida super digna, mas não vai ficar rico do dia para a noite, não. Isso aí esquece, porque os gastos aumentam também, enfim. Mas é uma ótima remuneração. O que mais que nós temos, meus amigos? Então, a impugnação ao edital, né, tá aqui no site concurso TJ Santa Catarina 2023, @fgv.br, quem quiser impugnar alguma coisa. Pelo que eu analisei do edital, não tem nada muito que cause perplexidade, nenhuma discrepância. É um edital comum aí, como a gente vê os da FGV sempre. Bom, então temos as 20 vagas, sendo que dessas 20, 5% são reservadas às pessoas com deficiência, nos termos da legislação. 20% reservados aos negros, nos termos da Lei 12.990 de 2014. Lembrando que essa lei ela traz uma política pública, uma ação afirmativa, né, de cotas raciais por 10 anos. Lembrando que as ações afirmativas, como a gente estuda em direito constitucional, elas têm que ser sempre temporárias, não podem ser definitivas, não pode ser para sempre. Por isso, a lei estabeleceu um prazo decenal. Então, no ano que vem, 2024, encerra a vigência da lei e aí o Congresso vai discutir se é o caso de renovar, de trazer aperfeiçoamentos para essa ação afirmativa. De qualquer maneira, a lei ainda garante, no atual momento, esses 20% de vagas aos candidatos negros, e nos termos da lei são negros e pardos, né? Acaba pegando negros e pardos também nos termos da Resolução 203 de 2015 do CNJ. Beleza, e 3% para candidatos indígenas, nos termos da Resolução 502 de 2023, então uma resolução bem recente,
Não era todo concurso que trazia percentual de vagas para indígenas, os concursos sempre trouxeram para negros e para pessoas com deficiência por força da lei. Então, um quarto, né, somando a 20% mais 5%, 25%, um quarto das vagas eram para ações afirmativas. Alguns concursos colocavam para os indígenas esses 3%, outros não. Agora, com a resolução do CNJ, isso se torna ainda uma tendência maior. Eu confesso que eu não sei ainda se há uma obrigatoriedade ou não, preciso confirmar esse ponto, mas, de qualquer maneira, o concurso aqui do TJ Santa Catarina destinou esses 3%, e aí fica da seguinte forma, ó. Temos, então, para ampla concorrência, 14 vagas, uma para pessoas com deficiência, 4 para negros e pardos, e uma para indígenas, totalizando 20 vagas. Além disso, tem a formação de um cadastro de reserva. Beleza? Há uma intenção de, pelo que eu discuti com alguns amigos, de serem chamados mais do que esses 14 ali, para conhecer mais do que os 20, né? Há uma tendência muito grande, porque há uma necessidade do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que teve até concurso recente, né? Eu não sei nem se ele já se encerrou ou se teve apenas a prova oral, está para chegar a prova oral, mas já para abrir um novo concurso demonstra que o quantitativo dos que foram até a prova oral ou dos que já passaram da prova oral não foi suficiente. E aqui o valor da inscrição, a taxa de inscrição, que tem caráter tributário, R$ 306. É um valor muito alto, mas é o que vem sendo praticado na magistratura. Não vejo concurso de magistratura há bastante tempo já com taxa de inscrição inferior a R$ 300. Tem alguns até que chegam a beirando a R$ 400, né? Então, R$ 306 é uma grana boa. Você pode pedir a isenção da taxa de inscrição? Sim, desde que se enquadre aqui no item 10.1. Então, só a título de curiosidade, o item descreve que somente haverá a isenção da taxa de inscrição para os candidatos, primeiro, amparados pelo Decreto 6593 de 2008, que estiverem inscritos no CAD único, de que trata o Decreto 11.016 de 2022, então, o pessoal aqui de baixa renda, os doadores de sangue, de medula e leite materno, amparados por uma lei lá do estado de Santa Catarina, os candidatos cuja renda mensal não ultrapasse 2 salários mínimos, também aqui uma política pública estadual, envolvendo a renda, para os candidatos com deficiência, cuja renda mensal não ultrapasse 2 salários mínimos, novamente, para os candidatos convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral a participar do pleito eleitoral e jurados que atuaram no Tribunal do Júri, amparados pela lei estadual. Isso aqui é interessante, isso que eu nunca tinha visto. Nunca fico lendo também tão a fundo todos os editais, só quando eu sou chamado para analisar, né, como é o caso. Mas aqui, ó, quem atuou como jurado no Tribunal do Júri, ó, em Santa Catarina, bacana. E mediante solicitação e comprovação, óbvio, você vai ter que comprovar aqui com a documentação exigida alguma dessas hipóteses que você se enquadre porventura. Bom, eu falei que tem uma comissão do concurso e a Fundação Getúlio Vargas em conjunto realizando a prova. A gente sabe que o concurso tem várias etapas, daqui a pouco eu vou detalhar. Qual é a responsabilidade de cada uma? O item 3.5 vai falar que a FGV será responsável por organizar e executar a primeira etapa. Então, a prova objetiva de múltipla escolha é FGV. Então, você pode estudar as provas anteriores da FGV para carreiras jurídicas, sobretudo de magistratura estadual, que você vai ter uma noção de como será essa prova, que é importante para quem nunca fez isso, que, professor, vou começar minha preparação hoje, após assistir esta aula, ou vou continuar minha preparação, mas não tenho uma bagagem muito grande. Quem já tem uma bagagem maior, não precisa. Mas a galera que ainda não fez isso que eu vou falar, faça, se for possível hoje, se não for possível no final de semana, enfim, rapidamente. Pegue uma ou duas ou três provas da FGV para magistratura estadual recentes, pega as 3 mais recentes aí, e resolva uma por dia. Tira o sábado ali pela manhã, imprime a prova e resolve a caneta, como se fosse o dia da prova, uma, depois outra, depois outra. E aí você depois vê a sua pontuação, confere o gabarito e confere lá se a sua pontuação seria suficiente para você ir para a segunda etapa. Esses dados todos você consegue facilmente no site do tribunal ali. Eu vou fazer a prova do TJ-DFT. Você pega, vai no site, né? Vai na banca que fez e vê lá no histórico de documentos, e aí você pega a disponibilização, o edital de aprovados e vê a nota mínima ali do último que entrou. O cara tirou 78. Aí você vê se você tirou pelo menos 78 também, para saber qual é o seu nível, para saber como você está, para saber quais questões e quais matérias
te deram mais pontos e as que te derrubaram. E aí você vai tentar melhorar nessas. É assim, o trabalho para aprovação na magistratura exige equilíbrio. Não adianta você ser muito bom, especialista em direito penal e processo penal, e não saber nada de civil e processo civil. É impossível passar assim. O bom juiz, e é o bom juiz mesmo, não é só o bom candidato, não. O bom juiz mesmo é o cara que é equilibrado, que é razoável em tudo. Ele sabe o arroz com feijão de tudo. Ele não precisa ser muito bom em tudo, é impossível. Ele tem que ser bom, razoável em tudo. Não pode ter pontos fracos. E nada impede que ele tenha um ponto forte. É muito comum. Eu, por exemplo, quando estudava para magistratura, lá em 2015, 2016, 2017, eu era muito bom em penal e processo penal. Muito bom. Eram matérias que dificilmente eu errava alguma questão. Era para gabaritar. E nas outras eu era razoável. Tinha meus pontos fracos que eu fui melhorando ao longo da minha preparação. Processo civil e empresarial, eu era ridículo, mas aí eu cheguei num nível razoável para conseguir ser aprovado. Então, o processo penal e o penal me levavam a minha nota mais acima, mas eu me garantia mesmo razoavelmente em todas. É assim que você tem que construir a sua preparação, ok? Então, a FGV vai fazer a primeira etapa e fornecerá apoio logístico e operacional para a segunda etapa. Veja que a segunda etapa não vai ser os examinadores, não serão os examinadores da FGV que vão elaborá-la, será a comissão do concurso. Ela vai elaborar a segunda etapa, a FGV vai apenas dar o apoio ali de operacional logístico, vai ver onde vai ser o local da prova, né, imprime e tudo. Mas quem elabora é a comissão, né, aqui, ó, supervisionada pela comissão, instituída pelo tribunal. Vamos ver quem é a comissão, então? Aqui, ó, os titulares são 5 membros da comissão. Temos o desembargador Getúlio Corrêa, que é o presidente, o desembargador Dinar Francisco Machado, a desembargadora Fernanda Cel de Souto Goulart Fernandes, ó, minha parente aqui, ó, Fernandes, tô brincando. E, como se exige na Constituição Federal, temos lá no 103, né, quando fala que existe 3 anos de prática jurídica e a presença da OAB em todas as etapas do concurso, então o representante da OAB da primeira etapa é a advogada Silvia Bittencourt Varela. E há também, como de praxe, um representante do Ministério Público, aqui é a promotora de justiça Silvana do Prado Brauers. Então temos 3 mulheres, 2 homens como os titulares da comissão. E os suplentes, eles entrarão caso haja alguma necessidade, é o desembargador Marcos Frei Probst, desembargador Edir Josias Silveira Beck, desembargador Roberto Lepper, suplente aqui da OAB é o advogado Alexandre Evangelista Neto, e o suplente do Ministério Público é o promotor de justiça Mauri Roberto Viviani. Então, nos suplentes temos apenas homens, né? 5 homens como suplentes aqui da comissão. Acontece de vez em quando, e por isso é bom acompanhando quem está bem antenado no concurso, né? Ou quem está em grupos, aí o pessoal no grupo lá do WhatsApp joga, é comum de alguns titulares terem que deixar a comissão, ou por licença médica, ou porque no seu gabinete algum dos seus servidores foi aprovado na primeira etapa, e aí, por uma questão de impedimento, os juízes, desembargadores que têm servidores ali da sua esfera ali de atuação no concurso, eles ficam impedidos, eles têm que sair, para evitar ali uma suspeita de que ele está entregando informações, está corrigindo provas mais favoravelmente, embora seja anônimo, né? Mas enfim, de que ele possa ter alguma influência sobre a nota do seu servidor. Requisitos básicos para investidura. Bom, o que você precisa ter de requisitos para ingressar no cargo de juiz? Aqui, os termos da legislação, né? Então, brasileiro nato ou naturalizado, ou então ser aquele quase nacional, aquele português equiparado, lá do artigo 12, acho que é o parágrafo 3º, salvo engano, da Constituição. Menos de 65 anos na data da posse. Alguns editais colocavam idade máxima de 50 anos, mas o Supremo declarou isso inconstitucional há pouco tempo, porque não tem nada que não é razoável, nada que justifique que uma pessoa com 51 anos não possa ingressar na magistratura. Não tem nenhum... A idade não é um critério razoável para um juiz. Pelo contrário, a visão do Supremo, e aí eu discordo muito, como candidato, como professor e como doutrinador, eu discordo muito da visão do Supremo de que não é muito legal ter candidatos jovens. O Supremo ele tenta fazer o máximo para barrar candidatos muito jovens na magistratura. Por exemplo, colocando que os 3 anos de atividade jurídica
têm que ser comprovados na inscrição definitiva, que é no meio do concurso, e não na data da posse, quando deveria ser o correto, logicamente, interpretando a Constituição. Para quê? Para evitar que a galera muito nova venha a ter 3 anos lá na data da posse, mas durante o concurso ainda não tenha. E aí entrariam pessoas mais novas. E aí os editais, então, estão colocando a idade de 65 anos. Essa idade aqui significava os pelo menos 5 anos de atividade quando havia 70 anos como compulsória. A aposentadoria compulsória vem com 75. Então, deveria ser 70 anos a idade mínima, né? Para ter pelo menos 5 anos de exercício, enfim. Dá até para discutir se esses 65 anos são constitucionais também, mas menos do que isso, o Supremo já declarou que não pode. Não que ele tenha afirmado, ó, tem que ter pelo menos 65 anos. Ele falou, 50 anos não pode, né? Então, se você tem menos de 65, você pode fazer a prova. Se tiver mais, aí judicializa a questão. Tem que ter formado em Direito, obviamente, uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Os 3 anos exigidos pelo artigo 93, inciso 1 da Constituição. Lembrando que esses 3 anos só podem ser computados a partir da conclusão do curso de Direito. Então, eu já tinha 1 ano como técnico judiciário fazendo ali minutas de sentenças antes de me formar. Foi o meu caso. Esse tempo não vale. Ele só é válido a partir da conclusão do curso. E esses 3 anos geralmente são atividades privativas de bacharel em Direito, então quem é analista de tribunal, advogado, com as peças mínimas ali, 5, né, peças por ano, se não me engano, né, durante 3 anos. E, enfim, tem as atividades previstas em resolução do CNJ, e quem não é analista, quem é, por exemplo, técnico judiciário, que é concurso de nível médio, também pode comprovar esses 3 anos, desde que, como nível médio, como técnico, não fique exercendo atividades apenas burocráticas, mas que atue efetivamente no gabinete, como era o meu caso. No meu caso, eu era oficial de gabinete, mesmo antes de exercer ali, de ter me formado em Direito. Eu não lembro se eu era oficialmente oficial de gabinete, acho que já era. Ou se eu ajudava no gabinete depois que eu me formei, que eles me ofereceram a função formalmente. Agora eu não lembro. Mas, enfim. Também estar quite com o serviço eleitoral, quite com as obrigações eleitorais, no gozo dos direitos civis e políticos, idoneidade moral, que se presume, não pode registrar antecedentes criminais. Mas e se eu já tiver respondido a uma ação penal e fui absolvido, ou ela ainda não tem condenação definitiva? Então, presunção de inocência, presunção de não culpabilidade, você pode se inscrever no certame e, mas e se na vida pregressa eles me eliminarem? Vão ter que fundamentar. Se o fundamento for um processo criminal que não tem condenação, fatalmente você vai conseguir desconstituir isso em um mandado de segurança, em uma ação judicial. Ter equilíbrio psicoemocional, o psicotécnico. O psicotécnico, daqui a pouquinho eu vou falar das fases, mas eu vou adiantar aqui. Ele é um concurso que, dependendo do tribunal, ele é feito pelo próprio corpo médico do tribunal. Foi o caso, por exemplo, do TRF da 4ª Região, quando eu fui aprovado para a magistratura federal. Lá, o psicotécnico do TRF da 4ª Região, foi lá em Curitiba, a prova, psicotécnico, ele era feito pelo corpo médico mesmo do tribunal. Então, eles faziam lá psicotécnico. E já o TJDFT, que é o concurso que eu acabei assumindo, há um convênio com clínicas. Então, o candidato tinha 4 opções de clínicas, ele escolhia, vou fazer nessa aqui. E fazia o psicotécnico com os especialistas e eles enviavam em segredo o resultado para o tribunal. Gozar de sanidade física e mental e comprovado em exame de saúde, então vai ter um exame de saúde. Esse aqui é feito pelos médicos do tribunal, sempre. Então, eles vão analisar se está tudo ok. Ter comprovados bons antecedentes morais e sociais é comum. Aqui é a investigação, né, da vida pregressa, a investigação social. É muito comum que eles peçam que você mesmo preencha ali na sua inscrição. Agora eu não lembro se é já na inscrição ou eu acho que é na inscrição definitiva. Eles vão pedir que você coloque nomes de pessoas que podem abonar a sua conduta. Então você vai colocar o nome de chefes que você teve na sua vida de trabalho, né, na vida profissional, indicações, cartas de recomendação. Então, no meu caso, era muito comum a gente pedir para, como eu era do tribunal técnico judiciário, eu pedia para 2 juízes escreverem uma cartinha, esse cara aqui foi meu servidor durante tanto tempo, excelente, boa conduta, né, uma recomendação mesmo, é comum. E você coloca seu telefone, seu endereço, óbvio. Alguns tribunais, eu não sei se é o caso do TJ Santa Catarina, eles ligam, né,
para algumas pessoas. E aí, eu quero perguntar do fulano, eu sou aqui da comissão do concurso, ele realmente é uma pessoa confiável, é isso, é aquilo, vamos colher informações. Hoje em dia, isso é muito feito pelas redes sociais. Então, os caras vão vasculhar a sua vida. Então, já você que vai fazer o concurso, já apague todos os seus posts polêmicos no Instagram, já tira tudo ali que possa trazer algum prejuízo para você no futuro. Para com isso. Agora você está entrando numa vida de magistratura, né, candidato, mas pode ser aprovado, que é uma vida mais regrada, com menos liberdade. Você representa, de algum modo, a instituição, o Tribunal de Justiça. Então você não pode sair fazendo galhofa o tempo todo na internet, postando um monte de coisas de mau gosto, porque isso repercute no tribunal e você vai tomar sanção administrativa por isso, inclusive do CNJ, e vai queimar o filme do tribunal. Então já começa se acostumando com isso. Nunca vi em investigação social mandarem pessoas para irem conversar pessoalmente. Isso acontecia em alguns concursos antigamente. Hoje em dia, com a internet, acho que não tem mais. Bom, se é aprovado em todas as etapas, óbvio, como é que você vai se investir no cargo de juiz sem aprovação das etapas e estar de acordo com o edital. Beleza. Quando é a inscrição para a prova? É a chamada inscrição preliminar, porque a definitiva é só depois que você é aprovado nas provas de sentenças. Ela começará no dia 13 de novembro e vai durar exatamente um mês, até o dia 14 de dezembro. Então você tem um mês de 13 de novembro a 14 de dezembro para se inscrever. A inscrição hoje em dia, já há muitos anos, é feita eletronicamente pela internet, então aqui no site conhecimento.fgv.br/concursos/TJ Santa Catarina 2023. Antigamente era pessoal, ou então se você morasse em outro estado, você tinha que mandar pelo correio, né, aquele envelope com as informações. Eu lembro que em 2013 eu me inscrevi no concurso da PGE, do MPF, Ministério Público Federal, para ser procurador da República. E aí era só presencial. Quem era de outro estado tinha que viajar e ir na sede ali do MPF para fazer inscrição. Então você levava pessoalmente a foto 3x4, né, datada, com aquela datazinha. Tinha tudo isso. Eu já cheguei a ser reprovado uma vez, bem rapidamente, a título de curiosidade, em uma inscrição preliminar de um concurso do TJDFT. Fui reprovado, até hoje eu não sei por que me reprovaram na inscrição preliminar. Eu desconfio que, ao invés de juntar o comprovante do pagamento da inscrição, eu juntei um comprovante de agendamento. E aí eles não aceitaram, mas não me devolveram o dinheiro. Eu perdi o dinheiro, perdi a inscrição, perdi a prova. Fiquei traumatizado com isso. Ok. O concurso, as provas serão realizadas no estado de Santa Catarina, por óbvio, preferencialmente em Florianópolis. Então você vai lá em Floripa fazer a prova, mas existe a possibilidade aqui no item 3.2 de, havendo um número muito grande de candidatos, aí a FGV poderia colocar, então, algumas cidades mais próximas, né, para a realização da prova. Mas é muito difícil que isso aconteça. Florianópolis é uma cidade que comporta muita gente, é grande. Provavelmente tudo será feito em Floripa. Todos os horários, sempre é o horário de Brasília, eles colocam em negrito isso em alguns pontos do edital. Eu não sei se tem fuso horário lá para Santa Catarina, se tiver, fique atento. Bom, como é regrado por resolução do CNJ, não tem como ser diferente, é impossível, isso não muda nos concursos de magistratura, são 5 etapas. A primeira etapa é a prova objetiva, que é aquela múltipla escolha, caráter eliminatório. A segunda etapa são as provas escritas, temos um dia para fazer as discursivas e 2 dias para sentenças, um para sentença civil, um para sentença penal, também elimina. A terceira etapa que vem com a inscrição definitiva, depois que você é aprovado nas 2 primeiras, a sindicância de vida pregressa e investigação social, que eu já falei, o psicotécnico também já citei aqui, e o exame de saúde. Quarta etapa, prova oral, também ainda elimina. E, por fim, a quinta etapa é a única que não é eliminatória, é apenas classificatória, a avaliação de títulos. Você já entrega os títulos lá na inscrição definitiva, após a segunda etapa, e aí ele vai apenas somar alguns pontos para ver se você, que estava em quinto, pula para segundo, estava em terceiro, cai uma posição, só para mudar posições ali, dependendo dos títulos que a gente vai ver aqui ao final. Bom, a etapa mais importante não é a que realmente decide quem vai ser juiz, essa é a segunda etapa. A que decide mesmo se você vai ser juiz ou não é a prova discursiva junto com as provas de sentenças. O coração do concurso está ali. O que vem antes é meio que uma peneira, que é essa primeira etapa, e o que vem depois é meio que para eliminar uma galera que o tribunal não quer chamar.
Então, ele vai eliminar na investigação da vida pregressa pessoas que ele acha que não tem um perfil, e aí depois judicializa, se quiser, né? E na prova oral também, quem ele vê também que não tem um perfil. Talvez tenha conhecimento, mas ele entendeu, não, esse cara não tem perfil de magistrado aqui do TJ Santa Catarina, vão dar uma nota baixa para ele, né? Mas é mais raro ser reprovado nessas etapas. Ocorre, tem muita gente que cai na prova oral, mas é mais raro. O grande concurso é a segunda etapa. Mas antes, eu vou falar que, embora o coração da prova seja a segunda etapa, a mais importante é a primeira. Por que ela é mais importante? Porque ela é a que vem primeiro, é que a gente vai se preparar, é o nosso próximo passo. O próximo passo sempre é o mais importante, então é aqui. É o que está mais palpável e vai ocorrer provavelmente no dia 25 de fevereiro de 2024. Então, nós temos o mês de novembro, o mês de dezembro, o mês de janeiro e o mês de fevereiro, quase inteiro. São basicamente 4 meses. Se tirar aqui a primeira semana de novembro e a última de fevereiro, 3 meses e meio. 3 meses e meio para se preparar. É possível quem nunca estudou para magistratura passar, se preparar e ser aprovado em 3 meses e meio? Muito difícil. Geralmente é a pessoa que já está se preparando há algum tempo. Mas é possível em 3 meses e meio evoluir muito. É possível a pessoa que nunca estudou para magistratura, mas já tem uma bagagem de outros concursos, se preparar nesse tempo, aí sim é possível, né? E a prova pode servir, mesmo, eu falo muito isso, para quem está começando. Mesmo quem não tenha tanta pretensão de já ser aprovado agora, nessa primeira prova, geralmente o candidato vai passar depois de algumas reprovações, é uma etapa importante. Você tem que ir lá e fazer a prova pessoalmente, na Vera ali, gastando dinheiro do bolso, gastando passagem, né, enfrentando essa experiência, para que você se prepare melhor para o dia da sua aprovação. E para quem já tem uma bagagem um pouquinho melhor, tem um tempo bom para revisar e tem tudo aí para chegar no dia 25 de fevereiro de 2024 fazer uma excelente prova. A prova no período da tarde, né, de 1 às 18. Os locais e a confirmação da data e dos horários ocorrerão no site da FGV. São 100 questões, sempre a mesma coisa, 5 alternativas, você escolhe a certa. Errei, não tira ponto, não tem aquela errada, anula uma certa. Então você pode chutar, inclusive. É importante tentar chutar ali para você fazer a maior pontuação possível. Geralmente a nota de corte fica por volta de 70 alto, 80 baixo. Então, de 75 para cima, até uma prova de nível mais fácil, a nota de corte sobe, então, 81, 82, né? Está sendo mais ou menos por isso aí. Um ponto importantíssimo, esse varia a depender do concurso, é a distribuição dessas 100 questões. São sempre 3 blocos, mas varia. Por exemplo, aqui no concurso do TJ Santa Catarina, o bloco 1 é o que tem mais questões. Então, direito civil e processo civil vão exigir um conhecimento muito importante do candidato. Consumidor e criança, direito da criança e adolescente caem menos questões, né? Então, vai ser menor aqui o número de questões. A maioria vai estar aqui em civil e processo civil. Alguns editais colocam 40 questões no bloco 2, por exemplo. Penal, processo penal e constitucional. Aqui não, aqui é no primeiro. Então, muita atenção para civil e processo civil. O segundo bloco, com 30 questões, penal, processo penal, constitucional e eleitoral. Atenção que o constitucional, se você não tem um livro base interessante, procure, eu recomendo o meu curso, está por escrito, o curso de Direito Constitucional da editora De Plácido, uma editora de Belo Horizonte, e as nossas aulas também, inclusive aqui na Verbo Jurídico. Embora na Verbo Jurídico eu acabe pegando mais o direito administrativo, que está aqui no bloco 3. O bloco 3 também 30 questões, empresarial, tributário e financeiro, ambiental, administrativo e noções gerais de direito e formação humanística, além de direitos humanos. O bloco 3 geralmente é o maior em termos de quantidade de matérias, porque eles jogam o que vai sobrando para lá. Então tem concurso que põe direito agrário e bota aqui no bloco 3. Qualquer outra, direito previdenciário, e às vezes entra aqui. Nessa prova, ainda bem que não tem essas matérias, mas tem direitos humanos e noções de formação humanística, que são uma exigência mais recente do CNJ, né? Mais recente. Então, você vai estudar filosofia do direito, sociologia do direito, psicologia jurídica, né? Enfim, história do direito e tudo mais. Para passar na primeira etapa, o que eu preciso? Você tem que tirar pelo menos 12, tem que acertar 12 no bloco 1, 9 no bloco 2, 9 no bloco 3. Agora, veja, somando tudo, se você fizer o mínimo, você tira aqui 18, você faz 30 pontos, né?
não é suficiente. Tem que, somando tudo, você alcançar no mínimo 60 acertos. Então a nota de corte é sempre 60. Tirei 61, você passou. Não quer dizer que você tenha se classificado, porque a nota de corte vai estar lá por 70 alto e 80 baixo. Então você tem que subir mais para poder entrar no número de convocados e classificados para a segunda etapa. Inclusive é o que está aqui no item 13.3.3, serão classificados para a segunda etapa. Se houver até 1.500 inscritos, não vai ter só isso, vai ter mais. 200 candidatos. Mais de 1.500 inscritos, 300. Geralmente é isso aqui, chamam 300 para a segunda etapa. E havendo mais de 10 mil inscritos, é mais raro ter mais de 10 mil, mas acontece, alguns concursos têm. Teve um que eu fiz do TJ Rio Grande do Sul, tem uns anos. Tinha 12 mil inscritos. Aí, ó, 600, geralmente eles põem 400, aqui dobraram, né, de 300 para 600. E quando for candidato negro ou indígena, alcançou 6, já está admitido na fase seguinte. Essa é a grande diferença das cotas. As cotas, elas só têm relevância basicamente na primeira etapa, porque você precisa só tirar 60 pontos. Para as outras etapas, as cotas não fazem... Assim, ela faz diferença na classificação, né? Enfim, mas não exatamente... não faz mais... E claro, tem as outras... existem pesos, né? Então, quem vai muito bem na prova oral, aumenta a nota geral. Quem vai muito bem na segunda etapa, aumenta a prova geral, a nota geral. Mas as cotas, o que eu quero dizer é que aqui realmente elas dão uma vantagem interessante, que é não precisar tirar 80 pontos, basta 60. Nas outras etapas, elas não dão vantagem maior, não. Bom, a segunda etapa, já caminhando para o final, já vai dar 40 minutos, eu não queria passar de 40, então eu vou correr aqui nesse finalzinho, até porque o principal a gente já falou, que é a primeira etapa. A segunda etapa são 2 provas escritas, uma discursiva e uma prática. A discursiva é realizada em um dia só, e a prática são 2 dias, porque é uma para sentença civil e uma para penal, 5 horas para cada uma dessas 3 provas. Português, ó, pode descontar até 10% da nota, então tem que mandar bem aí no português, inclusive na caligrafia. A prova escrita são 2 questões do tipo dissertação, são 2 questões que você vai escrever mais ali, um número maior de linhas, 60 linhas, 90 linhas, e 6 questões um pouco menores, que geralmente tem de 20 a 30 linhas. Então, somando aqui, como se fossem 8 questões, só que 6 você escreve um pouco menos e 2 são do tipo dissertação, que você vai escrever um pouco mais. As questões do tipo dissertação valem 2 pontos e as do tipo discursiva valem 1 ponto, para somar tudo dá 10. Tem que tirar 6 para passar. E a prova prática são 2 sentenças, uma criminal e uma civil, também tem que tirar 6. Beleza. A terceira é a inscrição definitiva, e você vai entregar toda a documentação, nos termos do que sair lá no site do tribunal. O principal ponto aqui é comprovar os 3 anos de atividade jurídica até essa data da inscrição definitiva. A quarta etapa é a prova oral. A prova oral é para aqueles que forem aprovados nas sindicâncias da vida pregressa, no exame de saúde, no exame psicotécnico. 24 horas de antecedência você tem um sorteio de ponto, então vai sortear lá quais são os assuntos mais reduzidos que você vai estudar, e você fica 24 horas se dedicando a esse estudo. Tem gente que vara a noite estudando, não dorme, eu não recomendo, é bom você chegar mentalmente preparado na prova, então estude 12 horas, 14 horas seguidas, mas durma bem, ou tente dormir bem, porque o nervosismo não deixa muito, né? E no dia seguinte você vai lá e arrebenta na prova oral. A quinta etapa são os títulos, então só para somar sua pontuação, e aí, não vou ficar lendo muito com vocês, mas só aqui, ó, quem já foi magistrado até 3 anos ganha 2 pontos ali para incluir na sua nota, acima de 3 anos, 2,5 pontos. Quem já foi membro do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia Geral da União, aí ganha aqui também de 1,5 a 2 pontos. Quem exerceu magistério superior, então deu aula em faculdade de Direito aí, por pelo menos 5 anos, pode ganhar aqui 1,5 ponto ou meio ponto. Quem já exerceu função privativa de bacharel em Direito, pode ganhar aqui de meio ponto a 1 ponto, 0,25 a meio ponto. A advocacia também, durante um certo período, vai ganhando pontos. O que mais? Aprovação em concurso público, diplomas de curso de pós-graduação, então, doutorado ganha 2 pontos, mestrado 1,5, especialização meio ponto. O que mais? Curso de extensão aqui também dá pontos. Quem já publicou obras jurídicas ou livros de autoria exclusiva, 0,75, desde que sejam livros jurídicos, né? Artigos, 0,25. Laurea universitária no curso de bacharel, meio. Participação em banca examinadora, 0,75. Programa de residência instituído por tribunal, meio ponto. Beleza. E para fechar, lembre-se que ao final do edital, antes de vir
o conteúdo programático, eu não vou entrar no conteúdo programático porque seria gigantesco e cai tudo, né? Cai tudo de constitucional, tudo de administrativo, tudo de civil, basicamente tudo. Mas aqui, ó, eles colocam. O conteúdo programático contempla legislação, jurisprudência e doutrina. Então, quando ele coloca um tema lá, improbidade administrativa, pode cobrar legislação, jurisprudência e doutrina. E se houver alteração legislativa após a publicação do edital, ela pode ser exigida na prova. Isso é a regra, o STJ já falou, a não ser que esteja em sentido contrário no edital. Ah, mudou, teve uma nova reforma na lei de improbidade. Essa reforma pode ser cobrada. Também aqui, ó, em todas as matérias deverão ser considerados enunciados de súmula, inclusive não vinculantes, né? Recursos repetitivos, e todas as disposições poderão ser normativas, por exemplo, artigo 5º da Constituição, podem ser objeto de questionamento, ainda que não estejam explícitos na relação. Então, falou lá de direitos fundamentais, ainda que não coloque expressamente o artigo 5º, ele pode ser cobrado. Inclusive, eventuais modificações legislativas, desde que integrem e tenham correlação com o ponto. Então, é questão de uma interpretação sistemática, né? Pode cobrar dispositivos ainda que eles não estejam expressamente colocados lá. Pessoal, com isso a gente encerra. O que tem de principal desse edital a gente já viu. Eu desejo sucesso para você e analise aí os nossos cursos da Verbo Jurídico, vê lá os que tem o professor Gustavo, né? Eu estou em alguns cursos aí, podem contar comigo, ok? Grande abraço!